Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, então hoje nós vamos aprender a quarta e última propriedade coligativa. Para quem assistiu aos vídeos anteriores, a gente falou da tonoscopia, crioscopia e ebullioscopia. E hoje a gente vai falar da osmoscopia, que é uma propriedade coligativa que está diretamente associada ao efeito osmótico. Então, para a gente entender, pessoal, a gente precisa fazer uma lembrancinha do que é a osmose, tudo bem? Então, a osmose é definido como um fenômeno natural de transposição de solvente por uma membrana semipermeável do meio hipotônico para o meio hipertônico. Então, vamos entender, pessoal? A osmose, ela não precisa ser induzida, ela ocorre naturalmente. E a solução que tem mais solvente, quando eu falar solvente, vamos entender água, tudo bem? Que é o nosso solvente universal. O meio que tiver mais água, teoricamente falando, ele é menos concentrado. Então, ele é hipotônico. O prefixo hipo quer dizer baixo, baixa concentração. Esse meio hipotônico, por ter muita água, ele pega o excesso de água e transfere para o outro meio que tem menos água. Por ter menos água, é mais concentrado, é hipertônico. Tudo bem, pessoal? E aí eu vou ter, então, um equilíbrio de concentrações que eu chamo de isotonia. Então, ocorre a transposição de solvente por uma membrana semipermeável, ou seja, que permite apenas a passagem do solvente, para tornarem as soluções com a mesma concentração, ou seja, torná-las isotônicas. Aqui eu tenho um exemplo que eu demonstro isso para vocês. Quer ver? Imagine aqui que eu tenho um tanque separado por uma membrana semipermeável. Isso aqui é uma membrana semipermeável. Do lado esquerdo da membrana eu tenho uma solução A, que é uma solução de 1 mol de glicose. E do lado B eu tenho uma solução 2 mol de glicose, considerando que dos dois lados eu tenho o mesmo volume de solução. Poderemos dizer 1 litro lá e 1 litro cá. Então lá seria 1 mol por litro e aqui 2 mols por litro. Aqui, como é menos concentrado, esse lado seria a solução hipotônica, porque tem menor concentração, teoricamente tem mais água. E aqui a solução hipertônica, por ser mais concentrada, teoricamente tem menos água. Isso significa que naturalmente o solvente do lado hipotônico, ou seja, no caso a água, que é o solvente universal, ele vai passar pela membrana semipermeável indo em direção ao meio hipertônico. O que vai acontecer então após isso ocorrer, pessoal? O lado B, que é o lado hipertônico, vai aumentar o volume, porque esse lado foi água. E esse lado aqui vai diminuir o seu volume, porque como ele era hipotônico, ele perdeu água. E aí eu tenho um equilíbrio de concentração. Como eu disse para vocês, pessoal, a osmose é um fenômeno natural. Então a gente percebe que vários fenômenos do nosso dia a dia estão associados por isso. Vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente tempera, por exemplo, o alface. Quando a gente joga ali sal, vinagre ou tempera, deixa o meio muito concentrado, esse sal ele vai retirar a água, a atividade de água do interior do alface, da verdura que ali esteja, e ele vai murchar. Tudo bem? Então ali é um fenômeno de osmose que a gente percebe ali, um efeito osmótico, tudo bem? Agora, galera, preste atenção. Como eu disse para vocês, a osmose é um fenômeno natural, ok? Mas você consegue interromper essa osmose. De que modo, professor? Muito simples. Aplicando uma força, ou seja, aplicando uma pressão do lado que é o lado hipertônico. Por quê? O lado hipertônico não recebeu água, que antes era hipertônico, né? Porque agora a partir do momento que ele recebe água, ele está isotônico. Então aqui aumentou o volume. Se você aplicar uma pressão ou uma força desse lado, você força o líquido, no caso a água, voltar para o lado B, impedindo que a osmose ocorra. Essa pressão aplicada a fim de impedir o fenômeno osmótico chama-se pressão osmótica. Então, pressão osmótica é a pressão aplicada a fim de se interromper o fenômeno da osmose. E essa pressão osmótica, pessoal, por ser um efeito coligativo, ou seja, estar associado ao número de partículas ali dissolvidas, existe uma expressão algébrica que você pode calcular a pressão osmótica que deve ser ali aplicada para impedir que a osmose ocorra. E essa expressão algébrica, pessoal, é concentração mol por litro da solução
vezes o R, que é a constante dos gases ideais, 0,082 quando a gente trabalha com a pressão em atm, mas esse R geralmente é dado para você na questão. Temperatura obrigatoriamente na escala Kelvin. E o fator de Van 't Hoff, que vocês já aprenderam em aulas anteriores, que vai ser um para substâncias moleculares e diferente de um para solução iônica, tudo bem? Então aqui eu tenho um exemplo de como se calcula essa pressão osmótica. Percebam. Calcule a pressão osmótica de uma solução de glicose 0,1 mol por litro a 27 graus Celsius. Então é só você fazer a aplicação direta na expressão algébrica. Então eu vou ter aqui, ó, pressão osmótica será concentração da glicose foi dada 0,1. Constante dos gases também foi dado 0,082. Temperatura na escala Kelvin, você tem que somar 273. Então 27 somando 273, eu vou ter 300 Kelvin. E como é uma substância covalente, no caso a glicose, ela não sofre dissociação. Então o fator de Van 't Hoff é 1. Então, fazendo essa conta, pessoal, eu vou ter que 0,1. Isso aqui dá 24,6. Então, a pressão osmótica aqui aplicada, 2,46 atm. Professor, o que significa essa informação? Que essa é a pressão que deve ser aplicada a fim de evitar que o fenômeno osmótico ocorra. Quer dizer que se fosse aqui nesse caso, nessa situação, eu aplicasse aqui 2,46 atm, impediria que o efeito osmótico ocorresse. Tudo bem? Mas agora, pessoal, chegamos a uma parte muito interessante da nossa aula, tudo bem? Vamos supor que eu aplique uma pressão superior à pressão osmótica, ou seja, uma pressão acima dos 2,46. Vocês concordam que essa pressão aumentada, esse excesso de pressão, ele não só evitaria a osmose, como ele também obrigaria o solvente passar para o outro lado? Isso a gente chama de osmose reversa. Para que ocorra a osmose reversa, o próprio nome já diz, é osmose no sentido inverso. A osmose reversa ocorre quando aplica-se uma pressão acima da osmótica, obrigando o líquido a fazer o sentido contrário. E esse processo, pessoal, é muito importante para fazer a dessalinização da água do mar para torná-la potável. Por quê, pessoal? Nos lugares onde não tem água potável, água doce acessível, tem muita água do mar, tem que fazer a dessalinização da água. E isso ocorre por osmose reversa. Como acontece, pessoal? Só para vocês entenderem, tudo bem? Imagina que eu tenho um tanque, ok? De um lado eu tenho, aqui eu tenho a membrana semipermeável. Desse lado eu tenho água do mar. E desse lado eu tenho água doce, tudo bem? De mesmos volumes, ok? É óbvio, pessoal, que a água do mar ela é muito mais concentrada de partículas do que a água doce. Então eu posso dizer que a água do mar é hipertônica, e a água doce é hipotônica. Isso quer dizer, pessoal, que em condições normais de osmose, a solução hipotônica mandaria água para a solução hipertônica, ou seja, eu transformaria água doce em água do mar, que não é o que eu quero o processo inverso. Então aplica-se uma pressão acima da pressão osmótica, então aplica-se uma pressão acima da pressão osmótica, forçando a água a fazer o sentido inverso. Ao fazer o sentido inverso, passa pela membrana apenas a água, retendo o sal da água do mar. Então toda a água que estava na água do mar, ela passa para a água doce, ficando os sais do lado da água do mar. Então quando passa pela membrana apenas a água, você está dessalinizando a água, você está retirando o sal que ficou do outro lado do recipiente. É esse método, pessoal, que é utilizado principalmente nas regiões do mundo onde não tem água doce acessível. Eles fazem por dessalinização da água do mar. Esse processo, então, como eu disse, ela é chamada de osmose reversa. Tudo bem, galerinha? Então,
Então, essa foi a nossa aula sobre osmoscopia, tá bom? E essa parte de osmose reversa ela é muito interessante porque ela é um dos métodos de obtenção de água potável a partir da água do mar, beleza? Espero ter ajudado vocês, se cuidem, fiquem com Deus e até a próxima!